Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar com vocês hoje sobre o narcisismo. Nós sabemos, já não é de hoje, né, que alguns autores apresentam o mundo contemporâneo como um mundo, assim, um mundo marcado pela sociedade do espetáculo, onde há um imperativo do eu, né, marcado por uma espécie de autocentramento, grande individualismo, e isso remete ao narcisismo, tanto na sua dimensão mais da representação social que esse termo tem, como também a partir de outras representações. Então, eu gostaria de tentar apresentar o narcisismo na perspectiva da teoria psicanalítica, contrapondo um pouco com a ideia inicial que se tem a respeito do que é narcisismo pela maioria das pessoas. Logo após isso, eu vou tentar situar um pouco melhor porque que o narcisismo, qual seria o lugar do narcisismo na contemporaneidade. Então, acho que algumas questões norteadoras dessa apresentação seriam as seguintes: o que é o narcisismo? O que é o eu? Que relação tem o narcisismo com o eu? E que lugar tem o narcisismo no desenvolvimento humano? A partir dessas questões, eu acho que fica mais simples de compreender isso que a gente chama de narcisismo. Então, eu vou me pautar em três autores, Freud, Lacan e Birman, que pensam o conceito, mas a gente começa lembrando que esse termo deriva, né, de um mito grego que fala de um homem chamado Narciso que, embevecido, assim, completamente fascinado pela própria imagem, ele acaba, vamos dizer assim, apaixonado de tal forma que, ao se olhar em um lago, ele mergulha, indo de encontro à própria imagem, tamanha era a sua paixão. Em função dessa história, começa-se a falar, né, que algumas pessoas, aquelas que apresentariam uma espécie de amor próprio exacerbado, uma inflação da própria imagem, seriam pessoas narcisistas, né? Como se o narcisismo fosse um estado de apaixonamento por si mesmo, né? Marcado por uma grande quantidade de amor próprio, e nisso se esquece do outro, né? A recusa do amor do outro, eu me priorizo o outro, a alteridade então é negada. Então, o narcisismo seria uma espécie de afirmação de si, uma negação da alteridade. E isso foi tão levado a termo que no século XIX, quando a psiquiatria estava num processo de constituição, o narcisismo foi de fato considerado uma patologia, né? Um pouco nesses moldes do que nós falamos, pensado como uma normalidade psíquica, mas a psicanálise, que também se constitui nesse período, vai repensar o narcisismo, porque na verdade Freud vai repensar uma série de patologias a partir da noção de sexualidade. Então, Freud entende que o indivíduo ele nasce, vamos dizer assim, marcado por zonas erógenas, né? Ele tem zonas que são geradoras, vamos dizer assim, de prazer, e aí a sexualidade aqui não está relacionada com a relação sexual, sexo propriamente dito, mas a sexualidade como prazer. Então, o nosso corpo
seria dotado de zonas capazes de gerar prazer, seja numa relação autoerótica ou numa relação, né, com a alteridade objetal, mas haveria aí uma relação de prazer e Freud vai reler as questões psíquicas a partir daí. E o narcisismo vai entrar, então, muito mais pensado não como uma patologia, embora ele vá discriminar algumas neuroses e psicoses narcísicas, ou seja, que tem relação com o narcisismo. Mas o narcisismo, antes disso, seria uma fase do desenvolvimento. Agora, a gente não vai pensar a fase do desenvolvimento como outros autores pensam o desenvolvimento humano, mas são fases do desenvolvimento da libido. Então, como é que isso aconteceria na prática? Ao nascer, a criança, né, assim que ela nasce, ela não tem ainda isso que a gente chama de eu. Então, assim, eu me reconheço. Quando eu olho no espelho, olho uma fotografia, eu sei que essa pessoa que eu vejo diante de mim sou eu. Então, eu me reconheço. Essa identidade que eu tenho de mim mesmo, essa noção de eu, ela só é formada para a psicanálise quando nós passamos por esse processo chamado de narcisismo. Então, o narcisismo é a operação que funda o eu. Lacan vai associar o narcisismo ao que ele chamou de estádio do espelho, porque é no momento em que a criança, onde ela seria um corpo apenas marcado por uma série de pulsões, né, por um autoerotismo, ele viveria só um autoerotismo. A criança não tem como ela não tem uma noção de eu, ela também não tem uma noção de outro. Ela é só um corpo formado por pulsões totalmente desorganizadas que, ao passar por esse processo chamado narcisismo, constitui um eu que pode, a partir daí, canalizar as pulsões. Então, nesse caso, a gente entende o narcisismo como um processo que forma o eu, e esse eu, a partir de então, funciona como um reservatório da libido capaz de, vamos dizer assim, receber e direcionar a libido de todo o corpo. O eu passa a ser não só um reservatório da libido corporal, como uma instância psíquica que direciona a libido para os objetos. Então, isso de algum modo faz contraponto com o que se pensa do narcisismo, porque sem o narcisismo também não haveria as relações de objeto. Ou seja, é preciso que se funde um eu para que haja o reconhecimento do outro e que se entre numa relação com o outro, tomando ele como objeto de investimento libidinal. A fundação do eu. Agora, como é que esse narcisismo acontece? A gente vai ver isso numa próxima aula, né? No próximo encontro. Até lá.